Então vamos começar. Qual capítulo nós estamos vendo? 18. E qual é o assunto do capítulo 18? Renúncia. Renúncia. Que em sânscrito é sannyasa, não é? Então vamos ver. Por que tem pouca gente hoje? O pessoal chega atrasado, né? Tem alguma greve de ônibus aí? Não, né? Tá. Então, a gente vai agora variar os assuntos. O capítulo 18 toca num monte de temas diferentes. Vai falar de um monte de coisas salteado. Aí vocês vão esquecer que a gente está falando de renúncia. Porque vai falar de um monte de coisa. Mas o que envolve todos os assuntos é a renúncia. E hoje nós vamos falar de ação. Ação. Olha aí, beleza? Está sumido. Então, ação. A gente vai falar de ação, mas o tema é renúncia. Vamos olhar o mundo, a dimensão, a ação, de uma maneira geral, assim. De uma maneira bem, assim, vamos iniciar assim, bem transcendental. No absoluto, existe a dimensão, a realidade, a ação? Não, não existe. Que absoluto é esse que eu estou falando? A nossa verdadeira essência, né, que nós falamos algumas aulas atrás, que em sânscrito é o Atman, mas também é Brahman, Bhagavan, né? Então a nossa verdadeira essência, essência infinita, infinita no tempo e no espaço. Se lembra disso? Então, se lembra que na nossa essência, no nosso eu verdadeiro, tudo é como se fosse um eterno presente? Se lembra daquele papo maluco que é o tempo zero? Como se passado, presente e futuro coexistissem num sem tempo, aí dá aquela impressão do eterno presente, não é isso? Maravilha. Então, a dimensão ação não faz muito sentido no absoluto, não é? Porque a ação ela tem que ter o início, tem um fim, existe a ação A, a ação B, a ação C, não é? Então, no infinito não existe na nossa essência, não existe essa realidade, a separação. Se não existe a separação, como é que vai existir a ação? Porque a ação, ela tem a natureza da separação. Eu agora estou fazendo uma ação, que é dar uma aula aqui. Vocês estão fazendo uma ação, que é vir aqui e tudo, não é? Daqui a pouco vamos fazer outra ação. Não é assim? Então, as ações são sucessivas. Começa uma, termina a outra, pode até ser simultâneas, mas sempre tem um fim. Como isso vai existir na nossa essência infinita? Não existe. Então, a dimensão ação, no absoluto, não existe. Ela existe apenas na separação, que é a nossa experiência aqui. Você já sabe, quem nunca pegou aula de união e separação vai boiar um pouquinho, mas aí força a imaginação que vai dar certo. Então, toda a ação faz parte de Maya. Entenderam isso? Toda ação faz parte de Maya. No Supremo não existe ação. Então, se vocês chamarem o Supremo de Deus, aí vocês vão falar, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não tem sentido isso. A realidade da ação é do mundo de Maya, nunca do Supremo. Então Deus criou, Deus destruiu. Não é bem assim. No absoluto não existe criação nem destruição. Existe um eterno ser. E esse é o nosso verdadeiro eu. Então, as ações são apenas meios para a gente, de uma forma assim bem curta, né? Bem não profunda, as ações são meios para a gente atingir a transcendência.
Mas quando a gente atinge a transcendência, a gente vê que as ações de verdade não existem. Então, olha só, força a imaginação. A gente vive aqui o nosso mundo, o mundo de Maya. E aí um dia a gente vai transcendendo, transcendendo, transcendendo. Aqui para aqui as ações existem, não é? A gente vai transcendendo, transcendendo, transcendendo. E aí chega na realidade absoluta, o Supremo, não é? Quando ali as ações não existem, a gente percebe que elas não existem. E aí a gente começa a ver que todas as ações, na verdade, são ilusões. Complicado isso. Então, a primeira parte do que eu quero dizer sobre renúncia às ações, o primeiro sentimento que a gente tem que ter de renúncia às ações é nesse contexto que eu falei. O nosso único objetivo é a dimensão do Supremo, não é? Todo o resto, em alguma época, terá que ser renunciado. As ações são, todas elas, objetos de renúncia. Porque não pertencem à unidade, pertencem à separação. E a separação é uma ilusão, apesar de ser, entre aspas, o nosso real. Nós já falamos sobre isso no On Tat Sat. Eu sei que isso é complicado, difícil de entender em poucas palavras, parece muito viajandão, mas quem pegou aquelas aulas do On Tat Sat está entendendo o que eu estou falando. Então, a ação, como qualquer objeto na separação, qualquer realidade, entre aspas, na separação, tem que ser, no nosso coração, renunciada. Então a gente vive a ação renunciando. Muito difícil isso. Isso é o que Jesus fala de viver sem... Não é Jesus, não fala isso. Está escrito nos Vedas, assim, viver sem viver, agir sem agir. Muito difícil atingir essa consciência. Mas então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é isso. Então, o primeiro exercício, vocês sacaram? Isso é um exercício para a semana. A gente vai viver as ações, forçando a imaginação. Assim, as ações são apenas meios. Elas não são o que são. Isso não é aquilo que é. Ela é um meio para aquilo que é. A ação é aquilo que não é. Mas é necessária para nós, para atingirmos aquilo que é. Então a gente vai viver as ações, praticar as ações e ao mesmo tempo com a consciência da renúncia sobre elas. Muito difícil. Então a gente vai fazer as ações sem se apegar a elas como sendo aquilo que é. A partir daí, a gente vai desenvolver a aula de hoje. Beleza? Vocês entenderam essa maluquice? Eu sei que isso merecia uma aula inteira, mas já foi dado no On Tat Sat. Olha esse verso aqui. Esse verso diz o seguinte, sobre as ações, o tema da renúncia. A gente deve renunciar à ação defeituosa. A ação em sânscrito é... Como é que é ação em sânscrito? Karma. Ação é karma. Karma em sânscrito não significa algo ruim. Nós traduzimos aqui nas nossas literaturas ocidentais como sendo algo ruim. Mas em sânscrito, karma é simplesmente a ação, tá bom? E dosha, o pessoal que faz Ayurveda, que saca de Ayurveda, sabe o que são os doshas. Alguém aqui saca Ayurveda? São 3 doshas, não é isso? Vata, Pitta e Kapha, não é isso? Então esses são os doshas, não é? E você sabe o que significa dosha? A palavra dosha significa defeito.
defeito. Que barato, né? Então, os 3 doshas, na verdade, são 3 defeitos. Aqui no texto está dizendo, a gente deve renunciar ao karma dosha. Não está assim, essas palavras estão afastadas no texto, não está assim pertinho uma da outra não. Mas o sentido é esse, karma dosha. Aí dá 2 interpretações. A gente tem que renunciar à ação karma defeituosa, dosha. E aí vem aquela coisa, esse dosha, ele é explicativo ou restritivo de karma? Cabem as 2 interpretações no texto. Olha, se for explicativo, é o seguinte, a gente tem que renunciar à ação, karma, e a ação, agora eu vou explicar o que é ação. A ação, ela já é, por si só, um dosha, ela é defeituosa. Foi o que eu acabei de explicar agora. A ação é defeituosa por quê? Porque ela faz parte do contexto da separação, não faz parte da unidade. Então, por si só, ela tem a natureza da imperfeição. Então, karma dosha, assim, o dosha, então, estaria explicando o karma. E aí fica uma interpretação bem transcendental. Mas também pode ser restritivo. Olha, a gente tem que renunciar o karma à ação que é defeituosa. Certo? A ação, aí sem a vírgula, né? Sem a vírgula. A ação que é defeituosa. Quer dizer, existem várias ações. E aquelas que são defeituosas, que são incorretas, imperfeitas, essas a gente tem que renunciar. As 2 interpretações são possíveis no sânscrito. Na primeira interpretação, sim. O texto em sânscrito ela permite as 2 interpretações. Por quê? Porque as 2 interpretações são reais. Todas o que a Juda falou, todas as... É que agora eu saquei que com esse microfone não pega você, né? Aí eu tenho que repetir o que você perguntou. Eu assistindo vi isso. Ó, o Ricardo é que está gravando pra gente, né? Ó, você pode até dar um tchauzinho pro Ricardo ali, ó. Ele está fazendo um serviço voluntário aí, muito legal da parte dele. Certo? O que ele está gravando, já vou te responder. O que o Ricardo está gravando vai para o YouTube. Tá bom? Todo editadinho, bonitinho. Esse celular aqui, celular da Dani, vai para o Facebook e está transmitindo ao vivo aí agora. Beleza? Né? Tá muito bonito, não tá, Francis? Está muito bonito. Tá? Viu? Parabéns. Viu? Então, o Ricardo tá gravando aí? Tá gravando? Então, vou mostrar o Ricardo aí no ao vivo. Ele é o nosso cinegrafista. Olha aqui, Ricardo. Então, olha só. O que a Juda falou. Toda ação é defeituosa? Toda ação é dosha? Todo karma é dosha? Sim, por isso que eu expliquei. A ação ela tem a natureza da separação. E isso já define a ação como algo imperfeito. Ela já é, por si só, defeituosa. Nessa interpretação, o que não seria defeituoso? Somente o Supremo. Agora, dentro do mundo, a gente está então vendo fora de Maya, entendeu? Vocês já sacaram o que é Maya e o que não é isso? Beleza. A gente está vendo fora de Maya, olhando as ações. Todas elas são imperfeitas. Certo? Agora, entra no mundo de Maya, que é o nosso mundo da separação. Entrando no mundo de Maya, já fica diferente. Existem as ações perfeitas e as ações imperfeitas. Então, o texto, ele dá essa dualidade porque as 2 interpretações são possíveis mesmo. Sacaram? Então, dentro da nossa realidade, existem as ações que a gente não pode fazer e as ações que a gente deve fazer. Vamos conversar sobre isso agora. Tá? Diminuir o quê? Olha, tem outro canto da sala, eu não consigo, não estou com controle, mas tem outro canto que está mais quente. Onde está mais quente ou mais frio? Aí está mais quente, né? Isso. Tá. Aí o... Tchau. Tchau.
Então vamos falar agora dessas ações, como se a gente estivesse vendo dentro do mundo de Maia, tá bom? Como a gente vai passar agora para dentro da esfera de Maia, o nosso papo vai ficar mais mundano, bem mais mundano. Até agora o papo foi transcendental, né, do absoluto, do Om Tat Sat, aquilo que é, o real, o sem separação, o eterno presente. Esse papo acabou. A gente vai passar para dentro do mundo de Maia e vamos olhar aqui, dentro da nossa realidade, como a gente vai encarar as ações, certo? Então estamos aqui, dentro da nossa realidade, tá bom? Beleza? Então olha só. Então a gente tem agora missões aqui dentro da nossa realidade. Então aqui dentro, nossa realidade, certo? Todos os dias fazendo coisas, tudo muito difícil. O mundo, ser um humano é uma tarefa muito radical, né? É heavy metal, né? A gente tem que... O mundo nos exige ações e nos restringe outras. A gente não sabe o que a gente faz, o que a gente não faz, o que é bom, o que não é. Então, é bem difícil. Vamos falar agora das nossas missões impossíveis. Estou parecendo com o Tom Cruise ou não? Estou igualzinho a ele? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer? Quais são as nossas missões impossíveis no dia a dia? Vamos trabalhar agora com isso, as nossas missões impossíveis, não é? Então vamos lá. Então, o verso começa, olha... o que deve ser renunciado? As ações defeituosas, os doshas. Vou ficar um pouquinho de Tom Cruise que eu gostei. Ó, o lance é o seguinte. Existem as ações que nós consideramos erradas. Que nós consideramos erradas, beleza? Essas ações nós não podemos fazer. Pô, mas é só isso, Marcelo? É isso aí. Caramba, mas é só isso? Então a missão não é tão impossível assim, né? ficou mais fácil? Ah, é? Tá bom, vamos ver. É a controvérsia. Aí, olha só. Vou começar dando exemplos. Tem aquela coisa geral, antes dos exemplos, tem o geral, que é a lei do nosso país, da nossa sociedade. Aquilo é definido pela lei como coisa errada. Então as pessoas que fazem aquilo sabem que estão infringindo algo que é considerado certo, está entrando no crime, né? Então, por exemplo, matar. Todo mundo, pela lei, matar é errado. Então todo mundo que mata já sabe que está cometendo um crime, sabe que tem que fazer escondidinho, tem que fazer bem feito, não é isso? Porque senão vai preso, vai ficar muito tempo na cadeia, então ninguém vai sair matando. Então eu não quero entrar nesse mérito da lei, porque é óbvio. Tá bom? Então vamos pensar nas nossas coisas normais. Ninguém aqui sai matando por aí, assim esperamos, né? Então somos pessoas normais que fazemos coisas normais no dia a dia. Então dentro dessas coisas normais que a lei permite, que está tudo certo, fica só no campo da moral, vamos ficar só nesse campo, tá bom? Então, vou trabalhar com exemplos. O suicídio é uma coisa certa ou uma coisa errada? E agora? E agora? O suicídio. O suicídio vai depender. Vai depender de quê? Vai depender do que eu acho.
Se eu for, por exemplo, um espírita kardecista, o espiritismo ele condena radicalmente o suicídio. É assim, tem até história. Leia qualquer livro espírita que eles vão dizer isso. Tem 2 crimes, os piores que existem no espiritismo, são o aborto e o suicídio. Então, um espírita de carteirinha, ele não pode se matar. Por quê? Porque ele considera errado. Beleza. Então, essa crença que ele tem de não poder se matar vai gerar as experiências para o coração dele. Ah, Marcelo, mas ninguém quer se matar. Olha, depende. Depende. É só assistir filme aí de cinema que vocês vão ver que tem muitas vezes que a gente quer se matar. Até, sei lá, aquele filme de guerra, de soldado, né, que o soldado é valente e vai fazer uma missão suicida. Uma missão suicida, então ele já sabe que vai morrer. Então o soldado kardecista, ele vai na missão suicida? Não, ele não pode. Não pode, porque ele vai morrer, é um suicídio, não é? E aí? Ele vai ou não vai? Homem-bomba. É. E aí? Tem outras sociedades que até dizem que se o cara for homem-bomba, ele vai para o céu, né? O céu lá deles. É um orgulho para a família, né? Orgulho para a mãe? Para a mãe, quando o filho... Então, lá é um filho suicida que deixa a família orgulhosa, feliz. Aqui, se eu me matar, minha família vai ficar feliz. Não, não vai não. Minha família vai ficar triste. E você não fala, nossa, Marcelo, falava tantos ensinamentos transcendentais, acabou se matando. Nossa, vocês já vão considerar como um erro meu. E agora? E agora? Então esse soldado que está na guerra, que ele vai se matar para proteger os outros soldados amigos dele. Imagina essa situação. O cara está na guerra, ele para defender os amigos dele, ele vai e se mata. O kardecista, ele poderia fazer isso? Marcelo, aí já não é diferente o sacrifício em prol de um bem maior numa situação de guerra do que a pessoa se matar porque tem... Ah, viu o que o Alex falou? Ah, então já depende. Então já tem a primeira o quê? Como é que é o negócio do direito? Tem o artigo, sei lá o quê, e o inciso. Então já tem um inciso aí. Com exceção disso, daquilo. Aí se a gente começar a conversar, isso foi só o primeiro exemplo, já tem o primeiro inciso. Daqui a pouco vão ter vários incisos. E vocês vão ver que essa verdade é relativa. Ah, não, mas aí... Não, aí pode, porque aí tudo bem, porque eu vou proteger os meus amigos, aí é nobre. Tá, então, o meu prédio está pegando fogo, meu prédio, né? Estou lá no andar, estou lá no 10º andar, está pegando fogo por tudo quanto é lado. Eu olho para um lado, fogo, olho para o lado, fogo, olho para o lado, fogo, olho para o outro lado, janela. Só tem fogo por tudo quanto é lado. E uma janela ali. Aí eu posso pensar, ou eu vou morrer pelo fogo, todo queimadinho, e vai doer pra caramba, e é uma morte muito ruim. Você já imaginou morrer queimado? Né? Pega o isqueiro e queima a pontinha do dedo assim, e depois tira assim. Imagina. Ou eu posso morrer rapidamente caindo pela janela. O espírita que acredita que o suicídio não é legal, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que morrer queimado. E agora, o que vocês fariam? Né? Todo mundo, quando fala em suicídio, todo mundo pensa no revólver e se matar. Não é aquele negócio da bolsa de valor, a bolsa aumentou, pum, diminui, pum. Não. Mas tem várias situações que a gente vendo filmes, a gente vai saber se a gente pode se matar ou não. Eu posso ter uma doença incurável e estar no hospital. Está no hospital.
Mas eu estou começando a sofrer demais. Isso aconteceu nas Paralimpíadas com uma menina deficiente, eu acho até que ela era nadadora. E ela ganhou o primeiro lugar, eu fiquei muito tocado com isso. E ela disse que ela sente muitas dores. Nossa, que história grave, né? Ela sente muitas dores, mas ganhou. Nossa, ganhou, acho que o primeiro lugar. Não sei se ganhou o primeiro lugar. E ela falou, eu quero me matar, porque eu vou viver com essas dores, a minha doença é progressiva e eu quero me matar. E aí o pessoal lá no país dela, ela não é brasileira, falou assim, não, você não pode se matar. Não, mas eu quero autorização judicial para me matar, eu quero me matar legalmente. Eu quero que vocês me matem, eu vou pedir para vocês me matarem e vocês vão me matar, vocês vão me dar uma injeção. Não, ninguém pode fazer isso, vai ser homicídio. Não, mas eu quero autorização. E ela conseguiu autorização judicial para o suicídio. É mole? E agora? E agora? Ela está certa ou ela está errada? Depende do que ela acredita. Se ela fosse uma kardecista, ou outras seitas, outras filosofias que também condenassem o suicídio, ela não ia poder agir assim. Agora eu quero que vocês entrem no coração das pessoas. No coração. Entra no coração do soldado, no exemplo do soldado lá na guerra. Ele quer proteger os amigos dele. Ele quer muito. Por ele morreria, sem problema nenhum. Mas ele não vai poder fazer isso. Então ele vai querer pegar a metralhadora dele, se atirar na frente dos inimigos, para defender os amigos dele, mas ele vai querer fazer isso, mas não vai fazer. Entra no coração dele e sente isso que ele está sentindo. E ele vai ver os amigos dele morrendo. Isso vai machucar o cara muito. Entraram? Agora, pense no outro caso. Quer dizer, não, esse caso do cara na guerra. Mas agora é um soldado que acha o suicídio igual a uma morte normal. E ele acha que ele coloca o dever de soldado dele acima da crença do suicídio. Ele não tem crença nenhuma de suicídio, é um ateu. Ele acha que tudo é isso aqui. Beleza. Agora, tem lá os inimigos, ele vai... Qual é o sentimento que está no coração dele? Pode ser vários, né? Eu teria o medo. Quer dizer, será que eu vou? No filme a gente acha que todo mundo é herói, né? Mas ninguém é herói, não é assim, não. Ele vai ter medo. E agora, vou ou não vou? Vou ou não vou? Caramba, eu vou morrer, vou levar tiro. Não, eu vou ou não vou? Eu vou. É uma agonia horrorosa, né? Ele está na dúvida se vai ou não vai. Aí, e se ele for? Se ele for, ele pode... Nossa, são muitos sentimentos. Você vê que a realidade de sentimentos desse cara é muito diferente da do outro, do kardecista. O Daniel falou uma coisa legal. Jesus sabia que ele ia morrer e mesmo assim ele foi para a cruz. Será que isso é considerado um suicídio? Até era, porque ele podia ter fugido. Não fugiu, ele foi para a cruz. Né? O Paulo, quem sabe a história do Paulo, ele até viu, que teve um filme dele, ele também sabia que ia morrer e ele teve a oportunidade de escapar da prisão. Só que através de violência. Ele falou, não, eu prefiro não usar a violência, ficar preso e morrer. Também não pode ser um suicídio? De uma certa forma, pode. E esses caras estão errados? E agora? Eu quero que vocês pensem o seguinte. Dependendo do que a gente acredita ser o certo ou acredita ser o errado, a experiência emocional vai variar. Então, o nosso caminho é traçado de acordo com aquilo que nós acreditamos, para gerar as experiências emocionais necessárias para cada um. Então, um outro exemplo mais banal. Comer carne. Tem alguém que, eu já falei isso aqui uma vez, mas eu quero falar agora no contexto da renúncia. Viu como os exemplos ficaram muito mais mundanos?
A gente acabou aquele negócio transcendental, entramos no mundo de Maia, não é? Então, olha só, comer carne. Uma pessoa que come carne normalmente, o ocidental, normalmente, nós comemos carne e está tudo bem. Tem até propaganda de carne na televisão e todo mundo compra feliz da vida. Inclusive, a propaganda da carne é o boi sorrindo, né? Que absurdo. Mas é o boi sorrindo. Então, olha só. A gente vai, come carne e está tudo bem, a gente fica feliz da vida. Agora, uma pessoa que não come carne, ele acredita que comer carne é errado. Então, na cabeça dele, comer carne é errado. Aí ele vai e come a carne. Qual é o sentimento que está no coração dele? Culpa. Culpa. Ele poderia ter comido aquela carne? Na cabeça dele, não. Mas aí ele foi e comeu. E aí vai gerar, talvez, né, a culpa. Então, ele tem que trabalhar a culpa. Mas para ele trabalhar a culpa, tem que ter na cabeça dele que é errado comer a carne. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, já que na cabeça dele é errado comer a carne, o universo, a natureza, né, Deus, traçou um caminho para ele que ele vai ter que comer a carne. Vai que ele está com fome. Está num lugar, sei lá, um avião caiu, sei lá, no meio dos Andes lá e tem carne para comer. E aí só tem que para comer aquilo, então ele acaba comendo. Ou então ele arruma uma namorada, que ele já está querendo essa namorada há 2 anos. Aí um dia levou ela para jantar, ela pediu carne. Aí ele, nossa, estou 2 anos atrás da menina, ela pediu carne, vou comer também. Aí ele come só para agradar a menina, afinal de contas deu tanto trabalho para sair com ela. Sabe essas coisas? Podem ser vários contextos. Aí ele come a carne e aí acaba se arrependendo. Mas vocês estão entendendo como Deus, eu vou colocar Deus traça o nosso caminho de acordo com as nossas crenças? E essas crenças estão certas ou erradas? Não estão certas nem erradas. Mas a gente tem que ter uma verdade na nossa cabeça. As ações dosha, as ações defeituosas, nós não podemos fazer de jeito nenhum. Não significa que nós não vamos fazê-las. Significa que essa crença vai nos trazer as experiências necessárias para a nossa evolução. Então, o que o texto diz é: as ações defeituosas, as ações erradas, têm que ser renunciadas por nós. Entenderam? Então, o tema é renúncia. Quais são as ações que nós devemos renunciar? Aquela que nós acreditamos serem erradas. Pensem nisso. E o adultério? Adultério. Uma pessoa está casada, aí conhece outra pessoa, e aí vai, se apaixona por outra pessoa. Vai rolar ou não vai rolar? O nosso mundo, hoje, a nossa sociedade, é hipocritamente monogâmica. Então, a gente hipocritamente diz que ser monogâmico é ser o correto. Então, a realidade que está na cabeça das pessoas é o dharma coletivo, né? Eu sou um ser monogâmico, isso é o certo. Se eu conhecer outra pessoa, se eu ficar com essa outra pessoa, está errado. Logo, eu não vou ficar. Isso é uma situação defeituosa, é um karma dosha. É defeituosa. Então, eu não posso ficar de jeito nenhum. Isso significa, então, que ninguém fica, né? E agora? Não rola isso, né? Imagina. Tem os casais que vivem, ninguém arruma outra pessoa, né? Isso não existe no nosso mundo, né? Por quê? Porque todo mundo acha que
esse é o meu relacionamento, não vou ficar com mais ninguém, e aí ninguém nunca fica com mais ninguém. Não é assim que acontece no nosso mundo? Não é? É? Não é não. Não é não. Isso só acontece quando eu fui no Pantanal uma vez. Eu fiquei impressionado que o cara lá, o Matuto, né, o Minhoca da Terra lá, o cara de lá, ele tinha umas araras voando. Ele falou que a arara é assim. A arara é. Ele falou que a arara, ela se casa com outra arara. Isso que ele falou foi Matuto lá. É bom para a gente pesquisar no Google, né? A arara se casa com outra arara e aí ficam a vida inteira juntos. Quando um morre, o viúvo, não arruma outro par, não. Fica sozinho. Não, ele fica sozinho, fica vivo, ele não se mata, não. Ele fica... Então, quando as araras voam em grupo, aí ele me contou. Eu achei tão bonitinho. Quando tem um número ímpar, provavelmente, assim, quando tem número ímpar, é porque alguém lá é viúvo. Assim. Alguém lá ficou viúvo. E quando tem par, né? Pode ser que tenham 2 viúvos, aí fica par. Viúva não casa com viúva. Mas eu falei, caramba, pelo menos a arara. Não, viúvo não casa com viúvo, não. Ele é um bicho fiel até depois da morte. Eu falei, bom, quando eu der essa aula, então, quem falar assim, Marcelo, mas isso não é assim, eu vou falar assim, não, eu estou falando das araras. Teve uma parte da minha vida, uma parte até bem legal, que antes de eu começar a estudar Bhagavad Gita, essa literatura védica, eu era muito apaixonado e sou até hoje, pela filosofia de Jesus. Então, o meu sonho era me aprofundar na filosofia de Jesus. Então, o que eu fazia? Eu vivia com os padres. Eu realmente peguei amizade com os padres. Aqui da igreja da Voluntários da Pátria, São João Batista. Até eu gosto de São João Batista, sabiam disso? É o meu santo. Então, eu sou um devoto de João Batista, vê se pode. Então, mas eu nunca encontrei lá uma profundidade, assim, bem grande, assim, né? Isso que eu vou contar já faz tempo, os padres já são outros, então eu não estou falando mal de nenhum padre atual, porque todos eles já foram transferidos, então está tudo certo. Isso é daquela época que se passou e nenhum daquela época está lá hoje, então está tudo certo. Mas tinha padres lá que eu sabia que eles eram bons padres, alguns não. E estavam lá por devoção realmente. E quando eles se tornaram padres, eles juraram o celibato. E nunca iam poder se casar, nem namorar, nem transar, assim, não tem. Mesmo sexo sem namoro, não pode de jeito nenhum. E eles realmente entraram nessa onda por devoção. Mas a vida vai mudando, não é? E aí ele arruma uma parceira, arruma até parceiros homens. Isso acontecia lá. E aí rola uma coisa na cabeça dele. O quê? Conflito, né? Nossa, eu tenho uma devoção pela igreja, mas eu conheci uma pessoa. Geralmente eram devotas que vinham na igreja, né? O público da igreja. Aí começa a ter aquele negócio do encontro de casais, aquela coisa, né? Vai se aproximando das pessoas. O padre não é um ser retirado, não. Ele é muito social, viu? Então ele tem muito contato com pessoas. Aí acaba conhecendo uma moça ou outra, né? Eu conhecia muito. É uma confissão aqui, outra ali, né? E aí, muitos deles arrumavam um relacionamento. Agora, olha o conflito na cabeça dele. O padre que é devoto mesmo, que ele vestiu a batina com fé, isso é uma tortura para ele. E o que vocês fariam se vocês fossem esse padre? Vocês ficariam num relacionamento, no amor da vida de vocês ou não? Difícil, né? Em princípio, o padre não pode ficar. Só que muitos ficam, até porque hoje em dia é muito diferente de há 100 anos. Então hoje o mundo está mais aberto e eles ficam, a maioria fica mesmo. Eu conheci lá um que não ficava,
que por acaso era o mais bonito. Era um garoto jovem, bonito realmente, e muito devoto. Ele não ficava, não. Bom, isso já faz um bom tempo. Né? E eu até escutava das pessoas da igreja, que pena. Né? O pessoal também é fogo. Aí, mas eles sofriam. Tinha alguns que não sofriam, não. Naquela época não existia celular, entendeu? Já faz tempo, não existia celular. Era telefone de fazer assim. E não era nem móvel, tinha aquele negócio que ficava assim grudado no telefone. Vocês se lembram que tinha que fazer assim? Se lembram disso? Pois é. E tinha um fio que enrolava assim. Então, o padre sempre falava com as amantes, ou os amantes, em pé, ali no mesmo lugar. E aí eu, às vezes, né, por má índole, ficava do outro lado escutando. Porque eu já sabia onde rolavam as conversas, entendeu? E aí, por isso que eu estou falando aqui para vocês, estou até lembrando dessas cenas. E as conversas, algumas eram bem safadinhas e eles estavam gostando de ter as conversas. Mas outro tinha tipo uma DR com ele mesmo, sabe? Aquele padre, a cabeça dele era uma loucura, cara. E vocês condenam um padre que se apaixona e fica com uma outra pessoa e ele continua sendo padre? Sim ou não? Isso acontece. Vocês condenam uma pessoa que é casada com outro e arruma um amante e fica com outro? Menos pessoas falaram não. Porque vocês se colocaram nessa situação. Vocês falam, eu não sou padre, eu estou vendo de fora, tudo bem. Agora, vocês têm relacionamentos. Vocês, meninas, vocês vão gostar que o seu gostosão fique com outra gostosona? Vocês vão condenar. E a sociedade, em geral, condena isso. Então, os parâmetros de certos e errados, hoje em dia, ainda nos geram experiências emocionais muito heavy metal, muito radical. Porque o fato é que a gente pode estar no relacionamento, a gente pode se casar por amor, ter filhos por amor, não é por acidente. A gente pode ter filhos por amor e também por amor, anos depois, conhecer uma outra pessoa por amor. E o que na nossa mente diz que esse amor não pode existir? Sabe o que diz que não pode existir? A sociedade. Então fica esse planetinha aqui de merda, cheio de certos e errados, esquentando a cabeça da gente. Mas essa cabeça quente, esse turbilhão de coisas, é justamente o que a gente tem que viver aqui. Por isso estamos aqui. O que eu quero da gente com essa história toda? Pelo amor de Deus, parem de julgar o que é certo e o que é errado. As ações são apenas campos de experiência individuais que geram loucuras na cabeça das pessoas. Mas essas loucuras é o que nós temos que viver no momento. Então, eu via naquela época pessoas lá, devotos, que sabiam dos relacionamentos dos padres. Eu convivia com essas pessoas todas na época. E essas pessoas condenavam radicalmente os padres. É isso que eu estou falando agora que a gente não pode fazer. Da mesma forma que a gente não pode condenar os padres, a gente não pode condenar ação alguma. A gente tem que olhar como, mais uma vez, campos de experiência individuais
que causam sentimentos nas pessoas, de acordo com as crenças pessoais. Eu sei porque eu atendo pessoas todos os dias. E se eu entrar no julgamento, como eu entrava antigamente, nos meus 5 primeiros anos de atendimento, eu já atendo há uns 20 anos. Então, nos primeiros 5 anos, eu entrava no julgamento. Entrava mesmo. Eu errei por 5 anos. Eu atendia mal. Hoje, eu tenho que entrar na crença da pessoa, eu tenho que saber o que ela acredita, o que é a verdade para ela. Eu tenho que entrar no coração dela, sentir o que ela está sentindo, sentir a dor, sentir as dores e os prazeres daquela pessoa baseado no que ela acredita. E aí sim, quando baixa esse download da pessoa, quando baixa, eu começo a falar. E quando não baixa, eu não falo. E se a pessoa estiver pagando, aí eu enrolo porque pagou, tem que falar alguma coisa. Mas eu enrolo, mas não adianta nada. Não adianta nada. Mas aí depois eu falo, olha, não adiantou nada. Mas falo só depois, porque aí eu posso cobrar. Às vezes eu falo antes. Olha, não está vindo nada, não sei nada. Mas as pessoas não aceitam isso, entendeu? Eu acho que tem que falar alguma coisa. Mas às vezes não rola, não baixa a parada. Então, o que eu quero da gente aqui? Tem que tentar baixar a parada, entendeu? Porque o que o nosso mundo faz o tempo inteiro é condenar. Você faz muito isso. É condenar o outro pelo que o outro é, mas baseado em mim. Que cara escroto. Sabe, eu não tolero isso. Mas eu estou olhando para mim e baseado no que eu sou, eu interpreto o outro. Isso é um grande erro. Ainda bem que Jesus e os outros avatares não faziam isso, né? Porque se ele olhasse os outros, tendo ele mesmo como parâmetro, fudeu, né? Não vai salvar ninguém. Então, ele entrava no outro, no coração do outro, ele pegava aquilo que estava no ego daquela pessoa e dava uma espetada naquele ego. Por exemplo, quando o cara foi atirar a pedra para executar, o povo foi atirar a pedra, ele não entrou no mérito. Olha, é certo, não é certo, quem está certo, quem está errado. Ele foi no ego da pessoa. Olha, se você também não tiver erro nenhum, então você pode jogar pedra. Mas se você tiver erro, pensa 2 vezes. Quer dizer, ele faz no ego, entendeu? Ele faz a pessoa pensar nele mesmo. Entenderam a situação do que pode e o que não pode ser renunciado na nossa vida? Isso são as ações que nós devemos renunciar. Não significa que nós vamos renunciá-las. Mas a gente tem que ter como verdade que vão ser renunciadas. Certo? Eu espero que o mundo evolua para que a gente julgue menos e condene menos as pessoas. Porque os condenadores, né, vão viver nesse planeta muitas vezes, até parar de condenar. Não adianta não querer viver nesse planeta. A gente tem que parar de condenar. Que, como Jesus falava, não julgar, não é isso? E tem no Pai Nosso uma frase assim que eu esqueci, que é... Esqueci. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Que está no mesmo contexto, não é isso? Entenderam? Isso é muito bom. E isso dá uma liberdade a gente enorme. Se a gente conseguir fazer esse exercício, tudo na nossa vida que tiver a ver com contato com pessoas, que é quase a nossa vida inteira, né? Vai ficar maravilhoso. Todos os nossos problemas são basicamente por isso, com pessoas. Né? Você. Entendeu, né? Está com esse problema. Não você. Entendeu, né?
E aí? Tinha que assistir isso. Vai por mim, gente. Isso resolve tudo. Marcelo, quando a Tudo. gente não julga, a gente sai um pouco dos conflitos também. Né? Quando a gente não julga, a gente sai do conflito, com certeza. Com certeza. Assim, mas quando realmente a gente entra no não julgamento. Quando isso acontece. Tem um filme muito bom sobre o não julgamento, que eu esqueci o nome. Você deve saber. A protagonista é a mesma atriz que faz a chefe do 007. Não tem a Amy, que é... Amy é o nome da gatinha. Então, mas não tem a Mrs. M? Não tem aquela senhora? Então é essa atriz. Essa atriz, ela fez um filme, nossa, de uma riqueza de julgamento. É uma... Não sei. É que ela busca o filho dela, que ela não quer saber o que aconteceu com o filho dela. Né? Que o filho foi para um convento quando era pequeno. Nossa, ela passa por tantas decepções, eu não vou contar para não dar spoiler. Mas esse é um filme que eu queria trabalhar com vocês algum dia. Né? É um filme já um pouco antigo, eu assisti aqui no Estação Botafogo. Assim, ela busca o filho dela que já está... Eu acho, pode ser que eu erre na história, o filho dela foi para um convento, né? Ela ficou no convento, foi separado dela, algo assim, quando ele era menor. Aí depois ele foi para os Estados Unidos, algo assim. Eu sei que ela foi buscar o filho depois de muito tempo mesmo. Ela envelheceu, o filho ficou adulto, né? E ela contratou um cara, ou então ficou amiga de um cara que ajudou a senhora a achar o filho. Filomena, é isso aí. Filomena. E ela encontra tantas decepções de pessoas que ela achavam que eram legais. E engraçado que o cara que estava com ela, acompanhando o tempo todo, ele julgava o tempo todo, era um cara bom. Tanto é que ele estava ajudando a senhora. E ele ficava no julgamento, a mulher mesmo, essa senhora, era um não julgamento tão bonito, e era tão natural dela, ela era até meio burrinha. Sabe, o cara era inteligente, ela fazia o papel de uma senhora mais burrinha, de mente mais simples, não é burra, é uma mente mais simples, assim. É burra mesmo. Aí o que aconteceu? Mas você vê que pouco importa isso. A grandiosidade espiritual, a felicidade que ela ficava... Eu não vou contar o final do filme porque é muito bom. Ela assim, estava viva enquanto o filme estava sendo feito. Ela é real, essa história. é uma história real, né? Real, ela tem até o encontro dela com o Papa e tudo, apareceu durante... Ela Teve isso? Ela se encontrou com o Papa? no final ela foi ao Papa, porque ela é irlandesa, católica. Ah. Viu? Então o filme é uma história real. É uma história real. Viu? Então, mas o legal desse filme é ver como uma mulher é transcendental no não julgamento. E o bom disso é que é um treinamento. Quando a gente julga as pessoas, olha só o que eu vou falar, a gente tem a energia, a consciência da separação. Quando a gente não julga, a gente tem a consciência da integração. Então, qual é a energia transcendental? Por que nós vivemos todas as nossas existências? Não é? É para transmutar a energia da separação e construir a energia da união, o yoga, não é isso? O julgamento faz isso. O não julgamento faz isso. E a gente julga pra cacete. O tempo inteiro. A Filomena não fazia isso. E tinha todos os motivos para fazer. Certo? E o grande lance, a boa notícia é que isso é uma questão de treinamento. A gente tem a consciência, quer dizer, o ensinamento, e aí a gente começa a botar em prática no dia a dia. Certo? A teoria foi essa que eu falei, vou repetir então. A ação é só um campo de experiências para cada um. E ela vai acionar o que tem dentro de cada um de nós
de acordo com o que nós acreditamos ser o certo ou errado. Certo? E eu estou aqui para julgar o certo do outro? Não. Esse é que é o erro, entendeu? O certo do outro ou o errado do outro é o campo de experiências do outro. Beleza? Beleza, mas ninguém vai conseguir fazer, que nem a Filomena. Então, esse é um exercício legal que eu quero passar, tá bom? Já está passado, tá bom? Pena que hoje tem pouca gente. Eu acho que esses vídeos aí estão diminuindo a gente aqui. Vocês não acham, não? Pode falar. Quando as nossas próprias crenças sobre o certo e errado mudam ao longo da vida? Ah, legal. Escutaram o que ela falou? Eu vou repetir porque não sai no microfone. Ó. Ela perguntou o seguinte: e quando as nossas crenças ao longo da vida, né, sobre certos e errados, vão mudando? Eu esqueci o seu nome. Isabela. Isabel? Isabela. Então, Isabela perguntou isso. O objetivo, Isabela, é esse. É esse mesmo. Você vê que as pessoas muito enraizadas, né, muito enraizadas na sua própria verdade, o que mostra, o que mostra isso na alma da pessoa? É uma pessoa que nunca vai evoluir. Ela está sempre empedrada, está ali. Ela nunca sai do lugar. Para a gente evoluir, a gente tem que mudar o tempo todo, não é isso? Qual foi a aula de Shiva, as aulas que passaram, as 2 aulas que passaram? A gente tem que destruir coisas o tempo inteiro na gente. Destruir coisas na gente significa mudar coisas na gente o tempo todo. E a gente vai se mudando o tempo todo, que é o que Raul Seixas chamou de metamorfose ambulante, né? Então, a gente tem que ser uma metamorfose mesmo, porque senão, se a gente não mudar, o universo vai nos obrigar a mudar. É certo isso. Então, por exemplo, o padre está lá e ele vai vestir, ele vai jurar o celibato acreditando nisso. É isso e isso. E ele condena os outros que quebram o celibato. Mas quando acontecer com ele, aí ele vai ver que não é bem assim. Não é bem assim. Que, poxa vida, não, agora eu estou vendo que... Aí ele vai passar pelo processo, ele vai se sentir culpado, talvez, por ter pensado daquela forma, e ele vai se modificando, e aí vai mudando. Quer ver um filme? Eu gosto muito de trabalhar Bhagavad Gita com filmes. Um dia eu quero fazer isso. Quer ver um filme que é muito bom para isso que você falou? Um filme maravilhoso. As Pontes de Madison. Putz, com Clint Eastwood e uma outra atriz espetacular. Meryl Streep. Nossa, cara, aquela mulher é o coisa. Ela faz qualquer tipo de papel, né? Faz vilã, faz uma pessoa mais extrovertida, faz uma pessoa introvertida. Nesse filme ela é uma pessoa introvertida, com as verdades dela. E aquela sociedade que ela vivia, uma sociedadezinha bem matuta do interior dos Estados Unidos, com aqueles conceitos todos o falso certinho, bem típico do interior de lá. Eu odeio isso. Aí, que foi para onde o Osho foi se meter ali no órgão, né? Mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? A mulher tinha um marido, tudo certinho, e de repente chegou um cara lá, que era o Clint Eastwood, bonitão, grandão e tudo, já está mais velhinho nesse filme, mas, pô, inteiraço, né? O cara Aí chegou lá, conquistou o coração da mulher. Um cara meio aventureiro, fotógrafo da International Geographic, sei lá. E ele, um cara cheio de vida, assim, tudo, e conquistou o coração daquela mulher que jurava que nunca ia trair o marido. E aí viveu um romance com ele dentro da casa, não saía para fora, não. E a gente, olhando o filme, a gente torce por ele. A gente não torce pelo casamento dela, torce pelo Clint Eastwood. Aí você vê que ela condenava também as pessoas no início. Tinha uma outra mulher na cidade que traía o marido também. E a mulher era rejeitada pela cidade inteira, Isabela. Assim, a outra mulher
que traiu o marido, que a sociedade descobriu, que ela, quando ela sentava naquele barzinho, todo mundo se levantava, ninguém queria sentar do lado dela. Aí ela chorava. Inclusive a Meryl Streep, não é isso? Ela também se afastava da outra mulher. Mas aí foi acontecendo com ela, com a Meryl Streep, essa história com o Clint Eastwood. E aí chegou um dia que ela fez um bolo, né, a Meryl Streep, e bateu na casa da outra mulher e falou, olha, eu fiz um bolo para você, vamos conversar? Aí as traidoras ficaram amiguinhas, entendeu? Eu sei que você vê que a verdade vai mudando, e geralmente com muita dor. Você acha que essa mulher evoluiu com isso tudo? Evoluiu. Evoluiu. Porque ela tinha uma cabeça desse tamanho e passou a ter uma cabeça desse. A última cena do filme, meu Deus do céu. Caramba! É uma coisa que a gente fica... o carro, né? Que ela abre a porta do carro ou não abre a porta do carro. Caramba! Ela vai escolher se fica com o marido ou se fica com um amante. Aí eu não vou dizer... Sabe aquela coisa? A gente fica... Esse conflito que a gente tem, ela tem multiplicado por 1000. Agora, esse conflito que ela tem é por causa das crenças dela, que estão mudando. Estão mudando o tempo inteiro. E o mundo muda. E quando as crenças dela mudam, ela pode não renunciar mais àquela ação que ela considerava errada antes. Falando de renunciar às ações erradas. Pode. Quando a cabeça dela mudar, vai mudar tudo. As experiências emocionais. Foca nas experiências emocionais. Aquele conflito que ela tem para ampliar a cabeça dela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ampliar a nossa cabeça. O mundo tem que ampliar a sua própria cabeça. Mas isso é muito difícil. Os relacionamentos hoje em dia, se continuarem igual que era em 1900, o mundo vai gerar um autossofrimento, o mundo vai se autogerar um sofrimento muito grande. Os relacionamentos têm que evoluir, mas não evoluem. Ficam nessa coisinha igual da Meryl Streep, antes de conhecer o Clint Eastwood. Fica nessa coisa. Enquanto o mundo não considerar, não ampliar a sua mente, vai gerar para os habitantes sofrimento. Mas hoje em dia, para a gente ampliar a nossa cabeça, é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil mesmo. Né? É ou não é? Então, mas é algo para a gente tentar acordar para algo que está começando a acontecer no mundo. A nossa geração não vai ver isso ainda, entendeu? Mas as gerações do futuro, se elas não ampliarem a cabeça de cada um, o mundo vai sofrer muito. Tá a internet aí que une todo mundo sabe de todo mundo, e todo mundo está cada vez mais integrado, e tudo acontece com uma velocidade absurda. Tem sites de relacionamento, todo mundo conhece todo mundo, é uma coisa muito louca. E o mundo é para ser assim. No final da Segunda Guerra, ser homossexual era um crime. Na Inglaterra era punido com ou prisão ou lobotomia. Graças a Deus nós ampliamos a nossa consciência e hoje em dia isso é normal. Mas imagina só aquela consciência de pós-guerra. Um gay
Um gay era um sofrimento enorme, era uma coisa errada ser gay. Então, se o cara tinha tendência homossexual, ele falou, putz, eu estou no erro. Eu estou no erro e, caramba, o que eu faço? Mas eu tenho tendência homossexual, e agora o que eu faço? Você viu o sofrimento que gera na cabeça dele? O mundo teve que evoluir. E o mundo evoluiu, Isabela, e mudou. O mundo entendeu isso como algo normal, e hoje em dia já se entende isso como normal. E aquilo que era um sofrimento, hoje em dia é um prazer, é uma coisa boa. Ele pode viver a vida dele de gay normalmente. Menos o príncipe da Inglaterra, que tem que casar com uma mulher. Daqui a pouco vai ter príncipe casando com outro príncipe, tá tudo certo. Mas esses são difíceis de mudar. Vai? Ó, vai ter o primeiro casamento da família real, viu que vai mesmo, é? Uau! Viu? Então, se a gente não mudar, a gente vai nos autoimpor um sofrimento muito grande. É importante que a gente mude. Mas para a gente mudar, olha, é uma missão bem difícil. Porque os nossos parâmetros já estão muito enraizados. Mas o mundo continua e a vida continua. Ou então com aulas de Bhagavad Gita. É, ou então aula de Bhagavad Gita. É. Em relação ao julgamento e o sentimento que eu pego muito para escrever, inclusive, é a mentalidade de quando há um julgamento e não se tem a consciência de que está julgado ou que está julgando. Peraí, como é que é? Você tem no julgamento? Por exemplo, você viu Acabou o Pau. Acabou o pau, sei. Aquelas duas personagens lá simplesmente vivem aquela realidade e acreditam na realidade. Sim. Então eu vejo muito cotidiano e às vezes eu me pego fazendo isso julgando. Ou você, todo mundo, só que não tem consciência de que está julgando. Porque talvez a minha pergunta é um exercício para esse policiamento que eu faço o tempo todo. O que faz para você saber que você está julgando? Entendeu? Entendi. O Daniel falou, às vezes a gente julga, vê se eu entendi direito. O Daniel perguntou, às vezes a gente julga, a gente não sabe que está julgando. Isso acontece direto. Por exemplo, o cara lá do pós-guerra, ser gay era um erro. Então ele condenava o homossexualismo e na cabeça dele, ele não sabia que estava julgando. Ele só condenava algo que era condenado mesmo. Que nem hoje. Hoje a gente assiste um homicídio. A gente condena o cara. Também o homicídio é contra a lei, tudo bem. É um crime do Código Penal, tá tudo certo. Mas eu estou falando de outra forma. Então está condenado, tem que prender, porque está na lei, está tudo certo, tem uma penalidade, 35 anos, aquele negócio todo. Mas não estou falando disso não. Estou falando da gente condenar o cara. Quando o cara comete homicídio, pá, a gente vai e condena ele. O cara está errado. Estou falando pela lei não, tá? Pela lei é claro que ele está errado, é claro, é óbvio. A gente vai e condena. E quando a gente condena, a gente nem se dá conta que a gente está julgando, mas a gente está. Mas é tão óbvio para a gente que ele está errado? Pois é, que não deveria ser tão óbvio. Em 1940, também era óbvio que ser gay era errado. Era óbvio. E também nessa época, acho que antes, lá na época de Downton Abbey, em 1910, assim, tudo, o adultério era um crime, até bem depois. Era um crime, e é tipificado no Código Penal, né? O direito fala isso, é tipificado. Então, estava escrito no Código Penal que adultério é crime. Sabiam disso? Hoje em dia, se você for num tribunal e falar, olha, eu quero aqui fazer uma acusação que a minha mulher cometeu adultério, o juiz vai rir. Vai estar rindo. Aí, ele ainda fala, meu filho, eu que estou comendo tua mulher. Aí, então, assim, o mundo, assim, então, como vai fazer quando a gente julga e não sabe que está julgando? A resposta é, ou a gente vai ter, mas isso é raro, uma consciência como a gente está tendo, uma introspecção, uma análise muito espiritual, cada um de si mesmo, e pegar esse conhecimento e fazer uma introspecção desse conhecimento. Aí, cada vez mais, você vai enxergar o quanto você julga. E você especificamente, você. Se você pegar esse conhecimento e refletir
Não precisa meditar, senão andar, ficar pensando sobre ele, cada vez vai cair mais um download. Ih, eu estou julgando, eu estou julgando, eu estou julgando. É claro, você vai ganhando conhecimento, não é? E vai aplicando a você mesmo. E é normal que a gente vai percebendo coisas que a gente não percebia antes do conhecimento. Esse é o modo mais iluminado, mas é raro. É raro. O que acontece é, e isso é rápido, viu? Isso que eu estou falando é um método rápido. Você vai caindo, vai fazendo download e vai percebendo, isso acontece bem rápido mesmo. Quando você ganha um conhecimento, em 2 ou 3 meses você já percebe muita coisa que tem em você que era julgamento e que antes você nem percebia. Mas o outro método é o que geralmente acontece, o sofrimento. Então, a população gay do pós-guerra sofria, não sofria? Tem até um filme, então, outra vez um filme, muito bom sobre isso. É um cara, um gênio da Segunda Guerra, que descobriu o jogo da imitação. Um gênio, o jogo da imitação. Ele descobriu códigos, ele foi o criador, né, mais ou menos o que idealizou a índole dos computadores, né? Criou códigos, assim, algoritmos para descobrir as coordenadas nazistas, assim. Um gênio. E salvou muitas vidas. Só que ele tinha um problema, um erro na vida dele. Uma desgraça na vida dele. Qual é? Ele era gay. Então isso era uma desgraça, era um erro. Que coisa horrível que tinha nele. Ai, 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 que coisa, não é? E ele morreu, ele se matou, eu acho, né? Não foi? Ele se matou? Ele se suicidou. Assim, de tanto conflito por causa disso. Então, onde eu quero chegar? Imagine a população gay lá do pós-guerra. É um sofrimento tão grande que é gerado, que depois de um certo tempo a gente não aguenta mais sofrer. E aí a gente tem que mudar, porque sofrer é muito ruim, ninguém está aqui para ficar sofrendo. E ninguém quer. E aí de tanto sofrer, de tanto não aguentar mais, a gente vai e muda. É o que vai acontecer com os relacionamentos. A gente vai sofrer tanto, e a gente vai mudar no planeta Terra a estrutura dos relacionamentos amorosos. Porque senão o planeta vai entrar num colapso horroroso, como já está ficando. Oi? Dos odiosos. Mas peraí, só um instantinho, Maria. Então, olha só, geralmente o que infelizmente acontece é isso. É claro, é óbvio que vê o que aconteceu com os gays. Pronto, é o melhor exemplo. Eles sofreram tanto, e de uma forma tão ridícula, que o mundo, assim, existem pessoas que têm compaixão, enxergaram o sofrimento dele e falaram, não, ele está sofrendo demais. E aí, pelo sofrimento, falaram, não, isso tem que mudar, porque não pode ser assim. Imagina um pai que condena o homossexualismo. Aí o filho dele vira gay. Ele vai ter que amar o filho. E ele vai ter que compreender o filho. Então vai ficar vivendo uma vida ruim com o filho. Então, pelo sofrimento, as pessoas vão mudando. Mas isso é péssimo. Mas muda. O interessante é que não seja pelo sofrimento. É que seja pela consciência transcendental, entendeu? O nosso símbolo é uma pena de pavão, tá vendo? É uma pena de pavão. A pena de pavão é uma coisa bonita, agradável, não é o sofrimento. A Meryl Streep, naquele filme que eu falei, das Pontes de Madison, ela engrandeceu a mente dela através do sofrimento. Precisa tanto sofrimento? Basta uma consciência transcendental, a peninha de pavão. Quer ver um outro exemplo? Aborto. Aborto. Aborto é certo ou aborto é errado? Da mesma forma, depende. Depende do que cada um acredita. Eu sei que aborto é um crime também, está no Código Penal, então aborto é um crime. Tá, então é um crime, mas não estou falando disso. Faz de conta que não tem Código Penal, tá? Faz de conta. Existem só as crenças das pessoas.
Aborto é certo ou é errado? Olha, se uma pessoa for espírita, vai dizer que é um crime horroroso. Os dois maiores crimes para o espírita é o aborto e o suicídio. E aí? Uma mulher espírita vai ter uma gravidez. Ela pode abortar? Uma mulher espírita? Não. Na cabeça dela, não. Aí a gente fala, não, mas está errado mesmo, não pode matar um ser. Ah, é? Tá bom. Aí a mulher vai, ela tinha que ter usado camisinha, tinha que se prevenir, tomado anticoncepcional. Tem várias formas de não ter filho. Todo mundo sabe como tem. E ela deu bobeira, agora vai ter que assumir. Quer dizer, ela vai ser punida. Então, isso, é uma penitência. Isso até acontecer com você. Agora, uma mulher que engravida, tudo bem, ela deu bobeira, engravidou. Ela tem que ser punida por causa disso? Imagina só, mas eu não quero ter filho, eu quero abortar. Não, não pode, você vai ter que ter. Mas eu não quero! Aí a barriga dela vai crescendo, eu não quero ter filho. Não, você vai ser obrigada a ter. Mas eu não quero! Não, mas você vai ter que ter, você vai ser obrigada. Aborta, pelo amor de Deus. Não, não vai abortar, é proibido, o médico vai preso, não tem aborto, vai ter o filho. Aí vem o padre e fala assim, amém, amém, você vai ter esse filho, que senão você vai para o inferno e o filho também. Então você vai ter esse filho, senão você vai para o inferno. Eu vou para o inferno, meu Deus! Aí ela vai ter o filho. E se ela for uma religiosa ou algo assim, ela vai ter que ter esse filho. Isso não é um sofrimento horroroso? Se ela realmente não quiser, então até quando a gente vai sofrer? Pode ser que a gente tenha uma consciência transcendental e não condene mais certas coisas. Ou pode ser que a gente atinja uma consciência transcendental e viva as coisas sem o sofrimento. Pode ser que a gente tem que entrar na consciência da pessoa e verificar o que aquilo é para aquela pessoa. Se uma mulher que condena o aborto a abortar, vai gerar o que nela? Culpa. Culpa e um sofrimento horroroso. Toda mulher que aborta, hoje em dia, porque a gente tem uma influência católica e espírita muito grande, toda mulher que aborta, estou falando toda, né? Mas até arrisco dizer todas mesmo, todas elas têm um probleminha na cabeça em relação ao aborto. Nenhuma delas aborta e fica normal. A não ser que seja um aborto assim, espontâneo ou algo assim. Mas se for um aborto por vontade própria, por decisão própria, difícil de engolir. Meu Deus, por que a gente se autogera esse sofrimento tão grande? E por que a gente condena uma mulher que aborta dizendo que ela está errada? Mas eu entendo o movimento de Deus em relação àquela mulher. Deus não diz que aquilo é errado. Ele entende que aquela mulher acredita que aquilo é errado. Então Deus vai gerar as experiências baseadas na crença daquela pessoa, mesmo que seja uma crença idiota. Porque não tem crença idiota ou não idiota. Tem o que a pessoa acredita. E baseado no que a pessoa acredita, é traçado o caminho para ela. Se ela tem que trabalhar a culpa, e se ela acredita no pecado em relação ao aborto, aquela mulher pode ser que engravide mesmo, para ela trabalhar a culpa dela. E ao longo do tempo, ela vai mudando o que ela acredita ser o certo ou ser errado, entendeu? Ela vai mudando. E ela tem que mudar, e o mundo tem que evoluir. Entenderam, gente? O mundo tem que evoluir. Se não evoluir, o mundo vai ficar sofrendo. O mundo vai evoluir hoje. Hoje não. E por que não? Porque o mundo não evolui hoje. Porque é muito difícil. É muito difícil. Difícil pra caramba. Pra caramba. Tá. Ó. Antes de responder umas perguntas aí que eu vi,
tem um aviso, ó. Dia 27, que vai ser o jogo do Brasil. Que também é uma missão muito difícil. Dia 27 vai cair numa quarta-feira, certo? Não teremos aula dia 27. Certo? Que é uma quarta-feira. Vamos ter uma missão impossível lá na Rússia, né? Então, certo, gente? Ó, dia 27 não teremos aula. Acho que a casa nem vai abrir. Tá? Eu recebi um e-mail hoje aqui da casa dizendo que não vai abrir. Certo? Vocês viram o Instagram hoje? Não tem graça. Aliás, agora eu virei adepto do Instagram, tá bom? Então, vocês que não estão... Vocês podem entrar no meu Instagram. É Marcelo Paturi. Marcelo.paturi. Marcelo com L só, ponto. Sabe escrever Paturi. Igual um pato. Quen. É P-A-T-U-R-Y no final. E aí eu vou dar todos os avisos agora pelo Instagram. Porque eu vi que eu estava muito enraizado. Eu estava que nem um velho ranzinza. Instagram, que você gosta de... Eu falei, caramba, como eu estou enraizado, eu tenho que ir mudando de acordo com o mundo, né? Eu falei, quer saber? Eu vou entrar nessa aí também. Ah, mas é superficial, vídeo... fazer o quê? Mas eu tenho que entrar na onda. Beleza, e Deus vai me ajudar e vamos nessa. Então, daqui a pouco surge outra coisa, vamos para outra coisa. A gente tem que evoluir, não é? Então, se o mundo cria coisas, vamos nas coisas. Certo? Então, olha, entre lá no Instagram, porque agora os avisos eu vou dar por ali, tá bom? Todo mundo tem Instagram aí? Então, ó, marcelo.paturi. Tá. Então tá. Eu acho que o Gilberto vai perguntar alguma coisa. Ah, o E-Transcendental é a Franciele que faz. É da página. O Marcelo Paturi é o que eu vou colocar as coisinhas. Então, alguém já entrou aí. A Franciele que botou. O Marcelo Paturi ficou na historinha. Sabe? Tem um vídeo que... Tá legal o exercício de hoje, gente? Então, o que a gente precisa? O que a gente precisa? O Gilberto perguntou alguma coisa, não é? Quando você começou a falar do julgamento, né? Meu raciocínio estava mais, assim, com relação às coisas que estão à nossa volta, né? Para as outras pessoas. Mas agora, no final, a sensação que me deu é que, na verdade, a gente tem que abordar o julgamento até com nós mesmos, né? Porque quando a gente está sofrendo, é porque a gente está julgando que está fazendo algo errado. Ah, sim. Escutaram o que o Gilberto falou? Assim, a gente tem que repetir porque isso aqui não pega você. O Gilberto falou que esse julgamento, em relação... Quando a gente se julga, a gente se auto-julga, não é isso? Tem isso? Se auto-julga. A gente sofre por isso. Né? Porque... Nossa, eu fiz algo errado. Então, quando a gente abandona o julgamento em relação a gente mesmo, o que significa isso? O Gilberto lembrou muito bem. O Gilberto está conectado, tá bom. O que acontece? A gente passa, isso é sinônimo da gente passar a se amar mais. A gente está sendo mais tolerante, mais amigo da gente mesmo, a gente está gostando da gente, a gente se julga menos, a gente se compreende mais, se condena menos. As pessoas boas de coração, elas têm esse problema. É um efeito colateral. Elas se condenam pelas coisas que elas julgam erradas. O mau caráter, não. O Hitler mata e dorme bem. Agora, Judas faz a merda e se enforca. Entendeu? Ele se condena por isso. Quem é melhor, Judas ou Hitler? Judas. Judas. Ele é uma pessoa boa, ele é apóstolo de Cristo. E ele fez uma coisa que ele julgou errado, e se condenou por isso. O próprio Jesus, que é transcendental, não condenou Judas. Jesus não condenava ninguém. Judas que se autocondenou.
e foi muito cruel com ele mesmo. Se ele entrasse na consciência transcendental, ele não se condenaria, entendeu? Ele não se condenaria, ele entraria na consciência da coisa suave, ele entenderia tudo isso que nós explicamos aqui, ia colocar nele mesmo e não ia julgar a ele mesmo, né? Muito bem, isso mesmo. Então, o não julgamento significa o quê? O amor, não é? Aí quero terminar, olha, com essa música daqui. O não julgamento significa o amor. É tudo que nós precisamos, não é? E aí não tem missão impossível, não tem nada. Tem só amor, não é? Então, fica escutando essa música, e essa música vai servir de inspiração para os nossos exercícios da semana, tá bom? Quando a gente julgar menos, a gente vai ter mais amor. O amor integra, o julgamento afasta. Beleza? Então, ó, bons exercícios.